no ar mais um Ideias em Debates, ao vivo aqui pela TV Friburgo, no canal 15, começando mais um programa, trazendo informação para você, muita informação hoje a gente tem aqui para fazer, além de denúncias também hoje, então fica ligado que hoje o programa está recheado de informação que vai trazer a sua participação também, pelo 2522-9522. Começando, né, Ricardo? Uma boa noite a você. Boa noite, a todos nós da produção. Galera aí, boa noite. Boa noite a rapaziada que está aqui atrás das câmeras produzindo, Mariozan, Zé Manuel, Marcelo que está nos assistindo, né? Isso aí. Tomando conta da gata dele, tem que tomar, né? Isso aí, a Lucileia que está lá no controle também, um grande abraço. E acima de tudo a você que nos assiste, muito importante a sua audiência. Venha conosco, venha participar do nosso programa. Hoje nós vamos ter várias propostas aqui, várias ideias em debate, e explicar o dia a dia do nosso município, da política. Vamos ver se a gente consegue passar mais uma boa mensagem a todos vocês. É o que eu falei, né, Ricardo? Hoje a gente vai trazer, que a gente trouxe ontem lá na sua hora livre na Câmara, e a gente vai estar trazendo aqui também. Tem uma papelada hoje aqui que a gente tem que, né, de certa forma, meio que provar também o que a gente fala, né? Que a gente também não pode fazer a denúncia sem ter provas. E a gente sabe que isso também é perigoso. E é uma questão assim que a gente vai abordar essa questão de economia, né? Tanto que a prefeitura fala de economia, que tem que economizar, o povo tem que economizar, mas infelizmente não está fazendo a sua parte. E a gente vai abordar isso bem detalhadamente aqui no programa. Às vezes faz economia numa determinada situação. Pois né? Economia que não precisa, né? Economia daquele de interesse, né, deles, né? Isso aí. E existem outras situações que o dinheiro vai saindo, jogando de água abaixo, e a gente não pode deixar, não né? pode deixar acontecer, tem que estar fiscalizando sempre em cima. Vamos mandar nossos abraços, né, que a gente não pode esquecer. Mandar sempre aqueles abraços de sempre que a gente fala, né? Pro seu Tatá do Bramil, que tá sempre ligado aqui com a gente. Um grande abraço pro senhor. Obrigado pela sua companhia aí do outro lado sempre. Pro seu Roosevelt, pra dona Dineia. Tem um pouco no vejo o senhor. Deixa lá o jornalzinho, às vezes, lá no meu outro trabalho. Eu pego, leio e às vezes não encontro com ele, mas sei que ele passa por ali, né? Isso que a gente que sabe que continua ali o vínculo nosso. O vínculo é mandar um abraço também lá pro Rafael lá, que está sempre tomando conta dos carros ali no Shopping Roseral, do Gil, no né? Quaresma, o pessoal do Gil. Hoje também mandar um abraço para dona Cleusa Damásio. Ela passou por mim na rua hoje, me deu um abraço, elogiou meu trabalho, que a gente está tocando o barco direitinho. Então, um abraço para a senhora também. O pessoal que vocês foram sexta-feira, eu esqueci o nome do pessoal. Vocês foram Zelinho, isso É aí. isso, nós tivemos há uns 15 dias na casa do Rosélio, Zelinho, da Marilza lá na Rua Xingu. E na semana passada nós tivemos na Rua Vicente Sobrinho, na casa do seu Fred, na Dona Júlia. O seu Fred é um corretor de seguros que já mora em Olaria há muitos anos, está sempre andando aqui pelos bairros, andando pela gente. Nós vamos fazer lá uma visita a ele, já está com quase 80 anos. Caramba. E com sede de política, querendo conhecer os candidatos, quem são as pessoas, que eu acho que é importante. Né? E a gente aproveita e deixa um espaço aberto, né, Ricardo? Talvez tenham outras pessoas que, assim como ele e como que queiram tantas uma outras, visita, porque para conversar abertamente, né? Acho que a gente tem que voltar o que era a política de antigamente. Né? Os políticos não tinham grandes meios de comunicação e eles faziam visita nas casas das pessoas, iam visitar as famílias. Então, acho que o correto é isso, a gente procurar casa a casa, que tenha uma pessoa que nos receba, mas que a gente chega lá e converse e trocar umas ideias, porque cria esse vínculo, né? Acho que a sociedade, as pessoas, a gente tem que deixar a crítica, essa distância, abandonar também, um pouco o que está acontecendo e se aproximar mais das boas políticas, das boas propostas, e pessoas de bem vir a participar plenamente do gozo político, quer dizer, dos partidos políticos, se filiar a um partido político, porque só assim que a gente consegue fazer as alterações, as mudanças que o país precisa, que a cidade precisa, que o Estado precisa, de forma pacífica e respeitando a Constituição. A outra forma, todos nós sabemos, vai todo mundo pegar a arma e guerra pode chegar ao ponto. Pode deixar acontecer, não dá, né? Na nossa casa, lá no gabinete 18 da Câmara dos Vereadores. Isso aí, né? Basta, né, tá entrando em contato com a gente. Participar e se filiar de um partido. Esse é um bom recado, porque no dia 31 de março agora encerra as filiações das pessoas a seus partidos. Você vai ser candidato? Não. Você cumpre um pré-requisito para poder pleitear uma candidatura. Então a gente sempre fala isso. Venha ao nosso gabinete, participe conosco da política e se filie a um partido político. As mudanças que a sociedade precisa
começa por você. Ficar vendo o que a televisão está passando, que a gente já sabe lá que a Polícia Federal está atrás e vai acontecer de chegar e pegar e as pessoas serem condenadas e pagar pelos que fizeram, vai. Agora, não podemos ficar achando que tudo é isso, ou que todos são iguais àquilo que aconteceu lá. Não pode, né? Isso, Zé. As pessoas de bem têm que tomar o espaço do que a nossa Constituição determina. Está lá a regra do jogo. Filie-se a um partido político. Seja mais um a fazer a diferença. Se tiver alguma dúvida, né, o Gabinete 18 lá na Câmara, de segunda a sexta, normalmente na parte da tarde, de 1 às 6 da tarde. E eu poderia... Terça e quinta a gente está lá nas sessões. E a gente poderia estar aqui, filie-se ao meu partido. Eu não faço isso. Filie-se a um partido político que você entenda, que trate da sua ideologia, Isso aí, exatamente. que vai lhe dar resposta com os seus pensamentos e comece a tomar conta desse espaço. Tudo que o mal político quer é que você de bem não Fique participe nem se filie a um partido. É direito seu se filiar, é direito seu participar das eleições. Não é isso? Isso aí, de alguma forma a gente tem que estar contribuindo, né? Seja ouvindo, dando ideia, críticas, sugestões. Com certeza. E tem esse espaço aberto, né? Uhum. E eu quero mandar um abraço também para um casal muito bacana que eu conheci aqui em Olaria, o Valdeni, a esposa dele, a Gracinha. De vez em quando eles estão nos acompanhando pela internet, né? Quem não está e quiser também conferir, às vezes não tem a condição de estar vendo pela TV, às vezes fica sabendo, é tvfriburgo.com. Então mandar um abraço pro seu Valdeni e sua esposa Gracinha, que estão aí nos acompanhando, e vem aquele, que é o que você falou, né? É bom aquela troca, né? Que você fala, que bacana, gostei, vi, assisti, e a gente tem esse retorno, então um abraço especial também para eles. Falar, né, Ricardo, talvez tenha algumas pessoas aí que possam não estar naquele grupo que esteve na Câmara semana passada, que amanhã acontece às 3h30 a reunião com os concursados que não passaram no teste de aptidão, com o prefeito na prefeitura, para tratar desse assunto, tentar ver alguma forma de rever esse teste, como vai ser feito. Então a reunião amanhã 3h30 na prefeitura com os concursados que não passaram no teste de aptidão. Né? Fica também o nosso recado. Encarar como uma convocação. Exato, Né? é uma Isso, convocação e para falar, né? Agora vai ser essa semana, tem aquela outra etapa, né? O teste prático. Então, o prático de conhecimento técnico da profissão. Quem passou tem que continuar fazendo, mas aí tem que ver também por que aconteceu, o que vai dar, o que vai ser feito para esse pessoal. E também a gente não pode falar que hoje é dia do consumidor, né? Isso. Nós somos os verdadeiros consumidores aí da nossa cidade. 16 de março, né? Não podemos deixar de registrar. A Maria Osana aí deve ter várias promoções aí na TV Friburgo, nas propagandas. Daqui a pouquinho a gente dá uma canjinha, a gente dá uma olhada, quem sabe aí a gente não aproveita uma promoção boa. E a gente começa falando de muitas coisas hoje, né, Ricardo? A gente tem denúncia para fazer, tem umas críticas a fazer, tem falando também de leis que você tem aí tramitando na Câmara, lei que foi aprovada, a gente teve a aprovação ontem na Câmara, e a gente tem bastante assunto para a gente poder falar. Acho que a gente podia dar uma pausa agora antes da gente entrar no assunto, para a gente não quebrar no meio, a gente faz igual semana passada, depois a gente vai direto. Com certeza. E vai no embalo. Pode ser, Mariozão, pode ser, Lucilaia. Mariozão precisa faturar, né, Mariozão? Então, a gente vai aproveitar e ver as promoções aí, né, do Dia do Consumidor, ainda dá para aproveitar alguma coisa. Verdade. A gente então vai rapidinho pro intervalo, só para dar aquela respirada, beber um pouquinho de água, ir no banheiro correndo e volta, que a gente tem muita coisa boa para falar aqui para você. E participe, 2522-9522. A gente volta já com mais ideias em debate para você. Você também é responsável por fiscalizar e denunciar a exploração do turismo sexual em Nova Friburgo. Ligue 100 ou 190 e denuncie. Debates aqui nesta quarta-feira, ao vivo, na TV Friburgo. Lembrando que o programa ao vivo é sempre às quartas-feiras, às 8 horas da noite. E também participe pelas redes sociais. Vereador Ricardo Figueira, tudo junto. Temos Instagram, Facebook, WhatsApp também. É só você digitar lá 99887-5651, 99887-5651.
5651, mande sua sugestão, sua crítica, né, o seu pedido, o seu bate-papo, a gente está aberto aí para te ouvir também. E aqui pelo 2522-9522, telefone da TV Friburgo, sempre aberto para a sua participação com a gente. E como a gente falou no início do bloco, né, antes do nosso intervalo, que a gente tem algumas denúncias a fazer, a gente tem algumas críticas a fazer, até para a gente não deixar passar, né, Ricardo? Como você falou, tem coisas que a gente não pode deixar passar, mas a gente tem que fazer com responsabilidade e comprovando. E uma das coisas que a gente trouxe aqui hoje, que você levou para a Câmara ontem, foi que não foram entregues os carnês do IPTU 2016, enquanto isso a Prefeitura estava pedindo para que todo mundo tivesse a retirada, né, para fazer o seu pagamento pela internet, até mesmo na Prefeitura liberaram lá o espaço, mas que a pessoa ficava quase 2 horas na fila para poder pegar, fez a impressão também do papel, né, no caso de uma via, tantas vias, se a pessoa quisesse parcelado, ou seja, fez o gasto com o carnê do IPTU, provavelmente deve ter sido não tão barato assim, né? Porque ele é bem direitinho, arrumadinho, impressão colorida. Ainda fez a impressão aqui a gente tem papel. A gente tem uma quantidade, né? Eu até vou mostrar assim, até para garantir o anonimato, né? Das pessoas. Pode ver que é 2016, tá vendo? Olha. Isso aqui é aqui, 2016, olha, ó. Tira um. Isso, ó, 2016. O que a gente vê é que quantas pessoas pagaram em atraso, quantas pessoas se deslocaram da sua casa ou pagaram para poder pagar uma lan house para emitir as guias do pagamento do IPTU. Tem pessoas que não pagou ainda porque não receberam os carnês e imprimiram os carnês e não distribuíram. Então eu vejo isso como uma covardia muito grande, a população que quer bancar, quer pagar em dia, quer pagar com os descontos, às vezes aproveitando os descontos. Exatamente. Isso traz receita ao município, né? Aumenta claro. O caixa do município. E tem, pelo que as denúncias que a gente tem, que a gente está iniciando as fiscalizações para ver se o município bancou, pagou essa impressão desses carnês, é um lote, é uma quantidade grande que deveria ter sido distribuída para todo o município e deixou-se lá guardado. Você até recebeu também na empresa que você trabalha? Sim, o que me assustou é que, por exemplo, chegou na minha empresa também, que a gente presta serviço de imobiliária, e a gente imprimiu toda a primeira guia pela internet, que não chegou. Enviar, né? 5 dias depois do vencimento da primeira da cota única, chegou uma quantidade grande. Eu falei assim, pô, será que é só comigo? Ou isso foi uma situação? Eu comecei a procurar mais, de fato, entregaram para alguns, não entregaram para outros, e eu tive a constatação que dentro do setor da prefeitura está estocado lá todos os carnês de IPTU. Poxa, poderia ter distribuído, se não tem aqui o selo, ou se esse contrato aqui com o correio que está escrito aqui não foi licitado, ou se tem alguma falha, poderia tapar, rasgar isso aqui, botar dentro de umas caixas, levar para os bairros, deixar à disposição. Isso custou dinheiro de alguém, né? Ou do município, ou alguém fez isso. Se alguém fez filantropia, não saiu do município, eu acho que é até interessante, né, o prefeito e o governo juntar isso que está estocado lá, não jogar fora no lixão, não. Contar pra gente quem foi, pra gente agradecer. Agradecer, pesar e entregar isso a uma entidade filantrópica para ver se consegue reciclar. Agora, dizer que não teríamos carnê, fazer com que a população busque na internet a sua via cruz de emitir as suas guias para pagamento. Apesar de hoje em dia a maioria das pessoas está mais familiarizada com a internet, mas muita gente ainda não tem esse acesso, não tem esse manuseio. Tem pessoas que ainda estão buscando a primeira cota para pagar ainda, Luana, não pagou ainda em função da não entrega dos carnês. E os carnês foram impressos. E tem muitas pessoas que gostam de ter guardado, né, bonitinho o carnê para não perder, para fazer o controle, quem tem muitas casas de aluguel. E você pensa, pessoas que moram fora de Nova Friburgo também baixa pela internet, às vezes não tem internet. Por que não mandou os carnês já que eles foram impressos? É uma coisa que a gente vai ter que ver, que é mais uma coisa que a gente tem que buscar a responsabilização. Vamos lá de novo, olha, só para a gente ver, olha. Ó, vindo por trás, a gente preserva os nomes das pessoas que
não tem, é mais uma vítima, né, que não recebeu o seu carnê. E é o que você falou, tá? O que eu tenho na minha mão são em torno de 10, 2, 4, são 8, 10. Mas o que está lá estocado lá no setor da prefeitura é da cidade inteira que foi impresso, muita coisa mesmo, e não foi distribuído para ninguém, sequer teve hombridade. Poxa, trazer, botar lá no balcão da prefeitura, levar aqui para a subprefeitura de Olaria, para as subprefeituras de Conselheiro Paulino, deixar para fazer uma distribuição. É o que você falou, talvez não tenha feito a licitação por ter a marca aqui dos Correios, mas das outras vezes também, quando não entrega, o Correio não encontra a pessoa, voltava para a prefeitura e a pessoa podia buscar lá da mesma forma. Uma forma, isso aí é uma questão até de você dizer uma coisa, olha, é o que o município precisa arrecadar. A pessoa que administra, a primeira grande regra é saber receber, saber cobrar e fazer essa situação que eu reputo, volto a falar, uma covardia muito grande com a população. As pessoas que poderiam ter recebido isso em casa ou ter ficado disponibilizado nos seus bairros, nos seus locais, não receberam e ainda tiveram o custo ou de pagar a multa por não ter conseguido tirar a tempo a guia, ou de pagar a passagem de ônibus de ida e volta para ir à prefeitura buscar, ou ir a uma lan house ou um local para ir buscar. E as coisas estão assim no nosso município. Parece que isso aqui não é nada, mas é uma falta de respeito muito grande com a população. E qualquer um centavo que é gasto do município, se não foi bem gasto, as pessoas têm que responder por essa situação. Você vai estar entrando então com requerimento. Eu vou entrar com pedido de informação para saber se houve contratação de gráfica, se o Correio foi contratado, licitado, se não teve contratação de gráfica, se não teve Correio licitado, por que e quem foi que fez a impressão de todos esses carnês, com que material e por que não foi entregue, entendeu? A gente já vai fazer e aguarda então, né? Porque a gente tem que ter uma resposta para isso. Tem uma resposta para essa situação. Não dá para ficar assim mesmo não. A gente está falando até de preservação de meio ambiente, até para a gente linkar assim, um pouquinho do seu trabalho com essa questão, né? Porque às vezes a gente fala, igual que você até usou, que é uma covardia, né, que eles fazem, às vezes fala assim, eles só sabem criticar, a oposição só sabe criticar, mas quando vem com uma ideia boa, também eles não sabem aceitar. Que tem uma lei sua tramitando na Câmara que lida exatamente sobre isso, meio ambiente, que é a plantação de árvores a cada carro vendido. E a questão do óleo. Eu queria que você falasse um pouquinho, porque tipo assim, né? Fala assim, só fala, reclama e não faz nada. Mas a gente faz, né? O meio ambiente, ele precisa de que todos os atores, né, todas as pessoas envolvidas na reciclagem, na proteção do ambiente, estejam, vamos dizer assim, envolvidas juntas. Fazer uma legislação, é aquilo que o vereador tem que fazer uma legislação de tal forma que ela não gere despesa ao município. Né? Então a gente ter, vamos dizer assim, como pensamento, a proteção do ambiente e fazer com que as pessoas, tanto as empresas que são poluidoras ou que têm a responsabilidade de receber algum artigo, alguma situação, que ela consiga ter algum ato normatizando, alguma obrigação, para que as ONGs, né? as pessoas que vivem do dia a dia da proteção do ambiente, ela possa ter alguns recursos, ela pode ter alguém que em contrapartida consiga integrar. Minimizar o impacto também. Nós fizemos 2 projetos de lei que ainda não foi para votação ainda. Esse projeto de lei já deve estar uns 2 anos, mais ou menos, 1 ano e meio, 1 ano. A gente está cobrando lá para tramitando. Votação, né? Um diz respeito ao plantio de árvores. Né? Esse projeto de lei ele obriga todas as concessionárias de veículos, que vendem veículos novos, a cada veículo novo vendido no município de Nova Friburgo, a concessionária terá que plantar uma árvore, entendeu? Então, a concessionária, ela vai plantar? Não. Ela vai fazer, junto com as entidades, as ONGs, o cumprimento da lei, de tal forma que ela vendeu 100 carros, 200 carros, ela vai plantar, junto com essas empresas, 200 árvores, como se fizesse. Tem em Friburgo vários que fazem várias ONGs, várias pessoas que trabalham no dia a dia do meio ambiente, e as concessionárias eu acredito que vão dar uma contribuição, porque elas têm responsabilidade social com o município, né, e com a cidade. Eu acredito que isso vai ser o mínimo, né, quanto custa uma muda de uma árvore em função de um preço de um carro. Né? E a outra diz respeito ao seguinte, o óleo de cozinha.
O óleo de cozinha, ele é altamente, a gordura que é produzida na cozinha das nossas casas é altamente poluidora. Não é, às vezes as pessoas pensam assim, não vou jogar no ralo porque vai poluir a água, mas joga na terra e é a mesma coisa. Piora mais ainda. Vai para a água embaixo, para o lençol freático e gera, e apodrece a terra, dá um mau cheiro e vai para dentro Corrói, né? E vai embora. O óleo ele é altamente poluidor. Se eu não me engano, a cada 1 litro você tem que ter 1 bilhão de litros de água para poder fazer a diluição disso aí. Jogar no nosso ralo entope as nossas caixas de gordura e nossos canos. Sim. Jogar aí para o rio, você pensa bem a quantidade de água que a natureza tem que produzir para poder diluir uma quantidade enorme de óleo que vai para dentro dos rios e dos mares. Então o que nós fizemos? A logística de determinados produtos tem que cumprir uma logística reversa, principalmente aqueles produtos, pilha, lâmpadas, o óleo de cozinha, a parte de carro, combustível, óleo queimado, essas coisas todas. Nós elaboramos um projeto de lei obrigando aos supermercados do município de Nova Friburgo, que tem a área de atendimento acima de 300 metros quadrados, que ele destine um espaço para colocar uma bombona grande de reciclada, para que ela receba dos seus clientes o litro de óleo da sua cozinha usado. Quer dizer, isso vai dar um barateamento no custo de recuperar das empresas que trabalham com a reciclagem, delas terem possibilidade de buscar num ponto só o maior volume possível do que ela ir de casa em casa. E para as pessoas, às vezes, poder ter 1 litro, 2, às vezes leva 2 meses, 3 meses, ter 2, 3 litros, 4 litros de óleo para poder jogar fora e uma empresa ir buscar. E se você já vai fazer a sua compra, poxa, o mercado pode até criar promoções, traga o seu óleo, que nós temos aqui o espaço para fazer a recuperação, para destinar às empresas e fazer promoções, e isso eu acredito que vai ajudar muito. É uma obrigação para os supermercados? Mas traz uma responsabilidade social. A vida da pessoa também, né? E a pessoa que for levar o litro de óleo dela lá no pet para botar dentro, vai comprar um outro e vai ter uma coisa ajuda a outra. Então são essas situações. E eu acredito que, implementada a lei tendo essa obrigação, nós vamos ter poucos pontos de coleta, quer dizer, não vamos ter poucos pontos de coleta de óleo, mas com grande volume. As empresas que trabalham nesse sentido, elas vão gostar, porque elas não vai ter um custo de rodar casa a casa, entendeu? Ela vai só no supermercado e ali ela vai fazer a troca. Facilita muito mais. Né? O mercado pode ter vamos dizer assim, uma cooperação com essas empresas, as empresas fornecer essas cooperativas, que tem muitas empresas já trabalhando na coleta do óleo. Sabão, né? Isso, então elas vão lá, levam a bombona grande e fazem o espaço. O que o mercado vai ter que, eu acredito que vai ter que fazer? É destinar um espaço seu e que ali tenha essa bombona para fazer a coleta para ele do óleo. Simples, né? Então, são duas medidas simples, simplicidade. Às vezes as pessoas falam assim, mas essa lei já existe. Não existe não. A gente foi lá, viu, estudou, e a coisa é tão simples e que é fácil de se fazer, e ela é de tamanha importância para o ambiente do município. E demora tanto para votar, né? E demora tanto para se votar que a gente não acredita que isso... Né? A gente tem que ficar em cima. A gente volta, é aquilo que a gente falou, leis têm que ser voltadas para elas terem oportunizadas, colocadas no mundo jurídico e serem praticadas. Né? Eu acredito que essas duas leis, tanto para quem tem que cumprir e para as entidades, as organizações que tratam, que já recolhem, que fazem a reciclagem, vai facilitar muito o trabalho deles. E a gente fica de olho aí, torcendo para que ela venha logo a votação e seja aprovada, implementada. E a gente avisa todo mundo. Ricardo, outra coisa que a gente tem que falar hoje, que você também comentou ontem na sua hora livre na sessão da Câmara, é que muita gente sabe, né, que você trabalha com contabilidade, com números aí diariamente, né, você tem a formação para isso. E a gente sabe que teve, através do Diário Oficial, que a Prefeitura faz a sua publicação, teve um erro também aí na prestação de contas. Eu vou até já pedi até fiz o registro na Câmara ontem, acredito que no dia 14 agora, no Diário Oficial do Município, a edição 412, 14, isso dá para dar um close, Zé, para a gente ver. Tá vendo? Esse é o jornal, é o Diário Oficial do Município, né? Aqui não tem o destaque na primeira página, mas das páginas aquelas letras miúdas que eu já comprei a lupa para poder fazer a leitura.
né, da página 12 em diante, o município inicia sua prestação de conta do ano de 2015, né, apresentando o balanço do 6º bimestre, né, e todas as movimentações financeiras do município. O que me assustou, não tem o profissional de contabilidade que foi o responsável atestando. Quem foi o profissional de contabilidade que elaborou essas demonstrações financeiras? Aqui tem o nome do prefeito Rogério Cabral, do seu secretário de Fazenda, o senhor Juvenal Nestor Kondak, e o controlador Marcelo Schwenk. Eu entendo que deveria ter aqui também, que é obrigatório por lei, a chancela do nome do contador e o seu registro técnico, junto ao Conselho Regional de Contabilidade, porque ele, o contador, é o responsável técnico pela elaboração de toda essa documentação. Pode-se falar assim, o controlador é contador, mas nesse caso ele não exerce, ele não pode exercer a contabilidade, é outra função. A responsabilidade técnica. E não informou, não existe a informação técnica. Eu já estou encaminhando ao Conselho Regional de Contabilidade que faça uma fiscalização se está certo. E o que me assustou mais ainda, a Prefeitura de Nova Friburgo não está apresentando a sua prestação de contas junto ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. 2015 não tem nenhum relatório consolidado dentro da página do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. Outra coisa que está me assustando, porque nós estamos terminando o nosso mandato, é o 3º ano, e só tivemos uma prestação de contas que foi do ano de 2013, que a Prefeitura apresentou nos seus prazos, e o parecer chegou e já foi votada, aprovada e com decreto legislativo. O ano de 2014, o Tribunal de Contas afirma na sua página que ele aprovou, só que eu não tenho conhecimento dessa aprovação aqui em Nova Friburgo. Não tem o parecer publicado na página, não tem o parecer. Ontem eu fiz uma questão de ordem na Câmara, registrando em ata, solicitando à presidência da Casa que se manifeste sobre essa situação para apresentação do parecer de contas do ano de 2014. E durante o ano de 2015 não tem transparência nenhuma do município junto ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Estranho porque eles reclamavam tanto que as contas de 2015 não fechavam, de acordo com as verbas enviadas, mas também não mostraram se isso foi verdade ou não. Então, aí nós temos já votos, né, de ciências de processos junto ao Tribunal do Estado do Rio de Janeiro, o gabinete do conselheiro Aloysio Alves, ele diz que trata-se de processo resumido de execução, quer dizer, o município está apresentando processo resumido do segundo bimestre e entregou do 1º bimestre de 2015. Processo resumido, não detalhado. E o interessante é que, se a gente puder dar mais uma comunicação ao município que os 2 primeiros bimestres do ano de 2015, mesmo que foi entregue resumidamente e que não está postada na página do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, o município não cumpre no que diz respeito às despesas líquidas com educação, 25%, só está cumprindo 17% no primeiro bimestre e no segundo bimestre de 2015 apenas 18%. Novamente, no ano passado, no ano de 2014, em referência ao ano de 2013, ao analisar as contas e analisando a evolução do ano de 2014, eu fiz ofícios ao prefeito municipal, ao secretário municipal, pedindo explicações por que o município de Nova Friburgo só cumpria a lei de responsabilidade e a Constituição no que diz respeito a gastar com educação só no último bimestre do ano em curso. Sempre vinha 18, 17, 23, 22,5, 24, nunca 25. Aí eu fiquei com essa dúvida, emiti um ofício, encaminhei ao prefeito e a então secretária de Educação à época, se eu não me engano, era a doutora Tânia Trilha. Até hoje não obtive resposta disso, não me vi nenhuma resposta. E a gente continua vendo que 2014 foi assim, o próprio Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro continua pedindo, comunicando
ao prefeito que não está cumprindo a Constituição, não está cumprindo com as despesas com a educação e as coisas estão soltas, estão frouxas. Aí o que a gente vai analisar? Nenhuma transparência. O município, ele fica gastando 18, 17, só vai gastar os 25%, completar os 25% só no finalzinho, nos dois últimos bimestres, nos 4 últimos. Aí eu perguntei ao prefeito e à secretária à época, por meio desse ofício, qual o implemento na educação implantado no mês de outubro ou no mês de setembro de cada ano que possa gastar mais de 3% de todas as despesas da educação. O que é gasto esses 3%? Somente nesses 3% que justifica o gasto na educação. Porque não tem sentido. Se o limite constitucional é 25%, os 25% ele tem que estar implementado durante todo o ano. Tecnicamente você gasta mais no início do ano. Ou com isso, mas não, reduz, parece que vem gastando menos no início do ano e no final. Aí a gente vê aquela velha constatação que a gente fala, que a gente está vendo acontecer e as pessoas não acreditam e a gente já está denunciando e tudo mais. A velha regra do jogo de se comprar imóveis, comprar terreno, casas velhas, para se justificar que um dia ali pode ser um colégio. Aí, nesse período, entre agosto e dezembro de cada ano, a compra de imóveis, aí fica lá, imóveis velhos, terrenos que não têm fruto nenhum, utilizado com dinheiro da educação, a bem da educação do município e lá parado. Aí eu volto a falar, nós estamos num período em crise. Qual foi o planejamento do orçamento para 2016, visando da seguinte forma: qual é o patrimônio que a gente tem hoje desapropriado? Qual o valor disso? E se paga tanto ali, não, e ali tem condição de construir uma escola. E pior disso, foi comprado com dinheiro de escola, com dinheiro que deveria ser gasto com a educação. Tem condições de construir ali? Não tenha. Então venda isso, transforma em recurso e reforma uma escola, bota uma escola nova funcionando. Que é o que você está falando direto. É que eu estou falando direto. Quer sair da crise, quer melhorar a educação, tem que ter um planejamento, tem que sair com uma alternativa. Dar uma qualidade para quem trabalha, para quem estuda. E o triste, o triste que a gente conversando, falando aqui, a gente está falando alguma besteira? Não. É uma realidade. E eu digo assim, é difícil no mundo público transformar esse pensamento em realidade. Demora-se. Mas se não começar agora, a gente só vai começar daqui a 2 anos, daqui a 1 ano, vai piorando cada vez mais. O tempo está passando. E a gente está com um monte de imóveis aí parado e que não tem... Nós temos ações da Energisa, que elas iriam ser leiloadas para poder fazer jus ao pagamento da fábrica Ipu. Aí eu pergunto, qual o fruto que ações da Energisa dá ao município? Esse fruto rende o quê? É transformado em que serviço público para o município? Nada. Pega esses 5 milhões, reforma o Colégio Demerval, prefeito. A população vai bater palma. Também, né, 5 milhões das ações lá, 5, 10 milhões, torra ela, vende, faz o processo licitatório direitinho, a Câmara vai te dar autorização para você fazer, pega esse dinheiro, reforma o Colégio Demerval Barbosa Moreira, bota ele com uma escola de primeiro lugar, primeiro mundo. Está começando, é por 1, 2, 3 que a gente começa. Dele lá no início, né? E que não cumpriu. Que não cumpriu. Você vê, o Demerval está caindo, todas as escolas estão... Está vivendo do dia a dia. Com o encerramento das atividades do Nossa Senhora das Graças. Isso. Muitas migraram. Seria um momento ideal. Mas infelizmente... migraram para a escola pública, né? Infelizmente a gente vem falando, a gente dá as sugestões, a gente oficializa, a gente denuncia, mas as coisas continuam na mesmice, na parada, como se estivesse apagando. Mas o asfalto está indo. O asfalto chega, porque é interesse. É verdade. É triste. Muitos recates, né? Tapando muitos buracos e tapando de novo, e na semana seguinte. Se chover, vai... Até a eleição vai assim, não vai? Vai. Depois é que a gente não sabe. Depois que a gente vai ver. Se durar a eleição, eles estão achando que tá bom. Tem um a verdadeira maquiagem, né? E aí eu te falo, o resultado, sabe o que é? A cidade empobrecida, investimentos em horas... As pessoas desanimadas, né, também. Investimentos em locais e horas erradas, né?
tapando buracos sem corrigir a origem do buraco, que é o pior problema que está acontecendo. Você jogar... Depois ele volta, terra. Às vezes você tem vala dessa altura, assim, buraco dessa altura, que está jogando asfalto ali, está fazendo uma massa asfalto em cima de buraco dessa altura. Está arrolhando o buraco com massa asfalto. Sabe o que é pegar uma rolha grande e botar em cima do buraco e passar e achar que está resolvido o problema? E se um cano lá embaixo, de repente, Tá furando, e a água já está cortando em volta, daqui a pouquinho aquilo tudo afunda novamente. Explode. Aí, estamos em crise, não estamos em crise? Volto a falar, o que justifica jogar asfalto, se nós estamos em crise? Asfalto não custa nada? Né? Asfalto não tem custo nenhum, não vale, né? É de graça? Tudo bem, agora, se for valor, por que justifica jogar o asfalto e não tratar das outras coisas? Fazer bem feito deve custar mais barato. Com certeza. Ou e custa uma vez só, né, Zé? Custa uma vez só. Tem que voltar lá, né, para refazer, como a gente vê em muitas áreas sendo feitas. Vamos falar só um pouquinho para a gente esclarecer, acho que tem um espaço bom aqui que a gente tem visto ainda muitas dúvidas, que é bacana a gente falar que vários vereadores já têm à frente, né, nesse assunto, mas acho importante a gente falar. Tem pessoas que não sabiam que a passagem tinha aumentado ontem, foi para R$ 3,70, e a questão da gratuidade entre 60 e 64 anos, que ainda está causando um pouco de dúvida. E a gente tem um espaço aqui que eu acho legal a gente falar, e talvez as pessoas queiram ligar e perguntar alguma coisa, né, juridicamente para você, é 2522-9522, o telefone aqui da TV. Se alguém quiser ligar, está aberto o telefone. Então a gente aproveita esse espaço só para explicar, e é o que o professor Pierre, o vereador, falou, que eles estão solicitando a questão do cartão, porque infelizmente tem pessoas tentando fraudar, né, fazer a documentação falsa, e por esse motivo eles vão fazer a contabilidade desse ano de quantas pessoas a mais vão estar usando o transporte gratuito, talvez ano que vem aumentar a passagem de novo, é isso a ideia deles. Mas assim, a princípio, esse direito, né, que dá, que desde 2012 a lei e agora que está valendo. A lei, porque ela teve vários questionamentos até entrar em vigor. A boa pressão é a coisa certa. Tem muitos políticos que só trabalham na pressão. Se o povo não pressionar, se outros políticos não pressionarem e não fizer, as coisas não andam. Garra ali e fica parado. A lei, a alteração da lei, da nossa lei orgânica do município, né, que é como se fosse a constituição do município, foi perfeitamente alterada. Tentou-se dizer que era inconstitucional, mas não foi à frente a inconstitucionalidade. Tem outras cidades que exerce a situação. E agora, antes mesmo de um processo que o vereador Cristiano Guenin entrou com mandato de segurança contra o prefeito municipal e a concessionária, para ela cumprir a lei sob pena de algumas multas, antes mesmo de eles serem julgados, eles perceberam essa situação, viram que a inconstitucionalidade já havia sido derrogada pelo tribunal, e eles voltaram aí atrás e começaram agora dar. E essa desculpa pela passagem aumentada? Para poder ficar bem com o aumento, dar-se graciosamente alguma coisa. Isso é uma prática do nosso município. Toda vez que vai ter o reajuste, tem essa prática ilusória da situação. Por outro lado, também a gente vê que a gente continua com uma forma de transporte coletivo obsoleto, errado. A passagem do Nova Friburgo, pelos muitos circuitos que a gente anda, que a população anda, deveria ser 50% do valor que é hoje. Tem que ser revisto isso. Recentemente nós fomos em Campos. A passagem do município de Campos é R$1. O município de Campos, com os royalties do petróleo e com as outras situações, compensa através do fundo tarifário, de participação tarifária, ele consegue fazer essa situação. E a gente aqui ainda continua... não tem a visão do transporte coletivo de massa, né? Nós temos toda uma logística a ser implementada, e as coisas continuam paradas, não andam, entendeu? Não é um transporte de qualidade, é caro, não tem o que a gente sempre não fala, é bom, não tem horário. Não tem horário. Infelizmente, muitos estão reclamando também do atendimento, né? Não é igual antigamente que todo mundo conhecia. Alguns ainda continuam, que continua talvez nos bairros, né, mais distantes, ou sempre está naquele bairro, não tem aquela proximidade mais com o motorista, com o cobrador, e não tem aquele trato, né? O atendimento que a gente tinha
enquanto era a direção anterior, diminuiu muito. Então isso tudo soma para a pessoa ficar insatisfeita, que é o que saiu em matérias aí, a insatisfação pelo aumento da passagem, porque a gente está em um momento de crise, um momento difícil para todo mundo, aumenta-se o valor da passagem, mas não tem esse retorno. Esses 10 ônibus aí, que até o meio do ano, com ar-condicionado, não vão compensar o que a gente precisa é sempre hoje. a promessa, né? De repente eles vão agora segurar. Tem promessas aí antigas que não foram cumpridas, ponto de ônibus não foi cumprido. A bilhetragem eletrônica, ela está começando a caminhar 100%, mas não é 100% atendendo a população, tem uma diferença aí para ser ajustada. Tem diversas coisas no transporte coletivo que, se não houver uma política de planejamento, né, do que vai se querer implantar num futuro próximo aí de 10 anos, e começar a fazer as alterações agora, as coisas vão ficar complicadas, vão piorar. É o que a gente falou, tem que abrir a caixa preta, mostrar da planilha para poder a gente ver a realidade da tarifa, se é isso mesmo. Que está ou não sendo, né, tratado da forma certa. Então, para quem tem 60, 64 anos, então, a partir de 64 procurar anos... o Rio Card, né, a loja do Rio Card, para fazer o seu cartão. Porque precisa do tal do cartão sênior, né? Que eles falam para poder ter a gratuidade. Mariosana, daqui a pouquinho já vai estar usando lá, né, Mariosana? Ele é 5.0. Falta 10 ainda? Para mim falta pouco, para mim falta 6, rapaz. Já está chegando a hora da gente fazer o nosso também. Né? E aí a gente, né, deixa o espaço se alguém tiver alguma dúvida, quiser esclarecer alguma coisa da lei, ou até se passar por algum problema de rejeição aí, né, por algum motivo, né, nessa entrada do ônibus, e a gente está aberto aí também a auxiliar de alguma forma. Sim, com certeza. Né? Que a gente não pode deixar de falar, Ricardo, que a gente gosta bastante de ver isso na Câmara aumentando cada vez mais, principalmente eu, leis voltadas para o bem-estar animal. E ontem a gente teve a segunda votação e foi votada e aprovada por unanimidade pelos pares seus, né, que estavam lá ontem, que é a lei que proíbe frete por tração animal em Nova Friburgo. Então acredito que, né, se Deus quiser, vai ser aprovado, sancionada lá pelo prefeito. A gente sempre tem que botar na zona urbana Exatamente. Do município de Nova Friburgo, né? Nesse perímetro que... no perímetro urbano. Nos perímetros suburbano e rural, não tem essa proibição, continua valendo a possibilidade das pessoas poderem utilizar o frete por tração animal. Mas no perímetro urbano, né, a gente tem três coisas que a gente tem que levar em consideração. O bem-estar do animal. O animal carregando um peso acima do limite. Exatamente. Sem as condições mínimas, em cima de um asfalto quente, um calor insuportável. O bem-estar dele, ele não está protegido. Segundo, mobilidade urbana. Está chegando a hora da gente não ter mais esse tipo de transporte passando pelas nossas vias urbanas, né? Pelo sacrifício do animal, pelo tempo de demora que ele usa e o tempo que ele retém o trânsito. E acredito que na zona urbana, se a gente for mexer, vai mexer com muito poucas pessoas. Não vai mexer. Ontem a gente recebeu uma denúncia falando de uma situação dessa, de um cavalo carregando muito peso, muito ferro para o lado de Conselheiro, ali, a gente divulgando a questão da lei, né? Carregando muito peso, muito ferro, e a pessoa falou com quem estava puxando o animal, né? Falou, coitado do bicho, alguma coisa desse tipo, e o homem ainda xingou, ainda manda para aquele lugar, não quer saber. Então acho que também vai depois aprovada, vai ter a lei foi aprovada na Câmara. Mas nós temos que entender que o prefeito tem que sancionar. Uma vez sancionada pelo prefeito, ele ainda tem, se eu não me engano, 60 dias para regulamentar a lei. Né? Regulamentar a lei é o seguinte: quem vai fiscalizar, quem vai recolher as carroças e para onde vão esses animais. Entendeu? Que então, essa é a preocupação também. Esses são espaços. É aquele negócio, a gente está caminhando dia a dia com legislações que a gente volta a falar, simples, pequenas, mas com objetivos, com sentido, né? A gente sabe que muito tem que se fazer ainda pela proteção e o bem-estar animal. O animal, a gente tem que chegar um dia dele não ser mais escravizado e não ser moeda de troca. E não deve ser medido a peso de ouro e nem ser investimento de capitalistas, né? Ser vendido no comércio normal como mercadoria. Mas para se chegar a esse ponto, vai se demorar muito.
Então, quer dizer, para chegar ao ideal que a gente quer, o mínimo, o simples a gente não faz, eu penso o contrário. A gente tem que fazer o simples, né? Com humildade, fazendo devagarzinho, que a gente vai caminhando para chegar no ideal comum. Né? A gente sofreu algumas críticas na internet dizendo que são leis só para político aparecer, porque elas não têm sentido nenhum. Eu sempre volto a falar, a minha vontade era poder ser o presidente da República e sancionar uma lei proibindo no Brasil o comércio de animais exóticos, o uso de animais para poder ser meio de riqueza, para teste. Isso seria o ótimo para o bem-estar do animal, né? Seria a perfeição. Mas a gente não temos esse poder. O poder pequeno que a gente tem, a gente não vai exercer? Ou exercer. Né? Eu fiz até uma comparação na aprovação dessa lei. Os animais estão sendo escravizados por nós, pelos seres humanos. Né? Mas o que dirá também desses seres humanos que há 130 anos atrás, eu sempre falo isso, escravizavam os próprios semelhantes e vendiam como moedas, como riqueza. Era riqueza. Os escravos eram os semoventes das fazendas. Você pensa bem o que era isso. Aí para se chegar à Lei Áurea, quantos anos e quantas leis... E a gente ainda vive isso hoje de alguma forma, sim, né? Esse preconceito que a gente tem, né? Então, aí eles falam, para se chegar à Lei Áurea, não tem mais trabalho escravo no Brasil. Quantas leis simples, modestas, de pouca envergadura foram sendo feitas até chegar aquele momento? Então, a gente vai chegar a esse momento. Aquelas pessoas que criticam, dizendo que a gente está fazendo isso, aparecendo com tão pouco, fazendo várias... Até a comparação com a lei do pesão, que eles estavam comparando, por que fazer uma lei municipal se existe a lei estadual, mas é diferente. Complementa, uma complementa e amplia a outra. Porque a gente está proibindo lá, ele só proíbe se houver a comprovação dos maus-tratos. Isso aí. E a gente amplia essa proibição. Agora, eu tive notícia também que o município do Rio de Janeiro está produzindo a mesma lei também, ampliando. E isso é bom, que aí vai todos os municípios começando a ter a vanguarda de ir ampliando essa proteção. Eu acho que Queimados também. E já vai começar a ter essa proibição, entendeu? Então, é aquilo que eu estava falando. Para chegar à Lei Áurea, quantas leis simples e modestas foram conquistadas? Né? A lei do ventre livre, né? Crianças não podem, a partir de tal idade, não ser escravos. Acabou, não se transporta mais escravo para um lugar, para o outro. Isso foi indo até chegar. Todo mundo queria chegar ao fim. Mas não podia fazer, fazia o que podia para ir minimizando os problemas. E chegou onde chegou, né? E a gente, no bem-estar animal, a gente um dia, acredito que o ser humano vai chegar um dia de não ter animal em vitrine nenhuma à venda. Isso eu acredito que vai ter. Mas até chegar a esse ponto, vamos preparando as bases, vamos progredindo aqui, vamos fazendo as coisas simples, que um dia a gente chega lá. E os críticos um pouco mais de generosidade. Isso, no coração, é verdade, Zé. A generosidade principalmente. Faz parte porque a gente, do jogo, quando a gente não faz, critica porque não faz. Exato. E quando a gente faz, tá fazendo um barulho danado com uma coisa tão pequena. Então, mas pelo menos ajuda. Mas pelo menos tem. Até essa questão que você falou né, que foi vindo aí a proibição. Veio a Lei Áurea e tudo, a gente também tem a Lei do Turismo Sexual, que é um pouco disso. É simples, é pequena, mas amplia um espaço grande de uma divulgação, de uma denúncia. E vou dizer, que é importante. Longe do friburguense dizer que aqui na nossa cidade não tem esse abuso. Esse abuso sexual. Tem. E muito perto da gente. Fique de olho, fiscalize, denuncie, ligue o 100, 190, quando você perceber que há um abuso sexual para uma criança, que isso é importante demais. A gente tem que libertar nossas crianças desse abuso, né? Não pode. E lei simples, né? Isso aí. Denuncia, é só ligar para um telefone. Hoje em dia, com a internet, a gente sabe que a garotada está antenada, ligada, plugada 24 horas e tem os espertinhos aqui. Sim. Então a gente tem que ficar, né, até monitorando quem tem filhos para poder saber. Monitorar o celular, monitorar o computador, caderno, dia a dia, porque infelizmente tem essas pessoas que ainda não têm essa generosidade, vamos dizer assim, né? Não tem esse pensamento dessa parte. Acho que é isso, Ricardo. A gente fecha o nosso programa. Mais uma hora. Tem alguma coisa que você queria mais falar que eu não te perguntei? Falar que você não perguntou. Nós temos, por exemplo, você falou do asfalto, nós estamos lutando com a lei do asfalto. A gente está buscando lá, né? A gente está buscando ver se a gente consegue trazer essa lei para votar nesse ano. Nami, é uma lei importante para o município, né? Porque ela é tão importante que foi o próprio prefeito Rogério Cabral que fez essa lei para o estado do Rio de Janeiro. Então, quando o prefeito Rogério Cabral, então deputado, ele
pensou de que uma regulamentação aonde se jogaria o asfalto, para poder corrigir esses problemas de jogar asfalto em local indevido, em cima de lama, essas coisas assim, ele fez bem, fez uma lei importante. Nós apenas a copiamos e adaptamos para Nova Friburgo. Nova Friburgo não pode sair jogando asfalto de qualquer maneira, precisa de um engenheiro. A cada rua que for pavimentada com asfalto, tem que ter um engenheiro orientando a técnica de como botar, como colocar, o projeto estabelecido. Até vale a consulta da Águas Nova Friburgo, você vê bem, fica até mais simples prestar conta a cada rua, quantos metros quadrados, abre um programa de governo, a rua tal vai ser usada asfalto, vai custar tanto disso. Nós botamos todas as manilhas de escoamento de água, de chuva. Chama a concessionária Águas de Nova Friburgo, vamos acertar todas as tubulações, agora botar elas para as medidas certas do padrão. Fechou, bota o asfalto em cima. Se nós temos 5 mil, 10 mil, eu não tenho assim um número de quantas ruas o município de Nova Friburgo tem. Mas hipoteticamente, se a gente tem 10 mil ruas dentro do nosso município, se fizermos uma bem feita, só falta 9.999. Agora, fazer uma mal feita, continua 10 mil ruas para ser feita. Ou até 10.001, né? Porque aí vai ter que fazer surgindo mais uma, tem que fazer de novo. Você tem que somar até mais uma. Então é uma lei de suma importância, ela deveria ser votada, porque o município investiu 5 milhões a 7 milhões numa usina de asfalto. O município paga uma empresa para fazer a manutenção dessa indústria, dessa usina. 400 mil. O município tem que ter uma regulamentação em lei, aonde que ele possa fazer convênio até com o outro. Essa lei prevê isso. O município de Nova Friburgo pode fazer convênios com outros municípios, fazendo troca. De asfalto por asfalto por máquina, asfalto por manilhas, asfalto por pedras, entendeu? Naquilo que a cada município tem a sua vocação. Recebemos aqui no finalzinho, Ricardo, uma ligação do Marquinhos do Botafogo, lá de Varginha. Ele não estão fazendo os pontos de ônibus, que é o que a gente até comentou, né? Estão fazendo asfalto em loteamento sem nenhuma estrutura. É verdade. É o que a gente acabou de falar. É o que a gente está falando aqui. Infelizmente a gente sabe que tem alguns lugares que a pessoa às vezes realmente implora, pede, igual que a pessoa fala, quem nunca tá com o pé na lama, né, não sabe a dificuldade que é. Mas por que não espera mais um pouquinho, ou leva-se um tempo maior, mas para aquilo nunca mais acontecer? Porque não adianta também, passou o asfalto ali agora, mas ano que vem você vai estar pisando na lama de novo, o que vai adiantar? Fazer uma vez só e bem feito. É o que você falou, vai diminuindo 10 mil para 9.990, melhor do que ser 10.001. E vai indo, e vai se diminuindo de uma em uma e fazendo bem feito, que a gente vai conseguir. Marquinhos, o que a gente falta na nossa cidade há muitos anos, e vou dizer assim, de 30 anos para cá, é um planejamento da cidade. O que a gente quer para o futuro da nossa cidade? Planejar ela, deixar ela toda a longo prazo. A gente tem que planejar de tal forma que a gente consiga chegar. A gente agradece a sua participação, mas é que eu volto a falar. A gente está pensando em querer fazer obras grandes e faraônicas para ter o nome na história, e os prefeitos recentes não estão conseguindo pintar bem fio. Por quê? Porque fica pensando em querer fazer algo astronômico grande e não consegue fazer o dia a dia. O que a população quer? As coisas bem pensadas e feitas, mas simples. Se você já vai jogar o asfalto, o que custa você já preparar o ponto de ônibus, já lá botar ele já pontinho com as suas marquises, com tudo direitinho? O que custa acertar todas as tubulações, corrigir a água e já canalizar ela para um local certo? Vai custar um dia. Então, não tem como você não deixar de fazer. Fazendo certo uma vez, você vai paulatinamente acertando as coisas. É o que normalmente as pessoas falam, né? Política embaixo de terra, ninguém sabe quem fez, então não interessa fazer. Mas se você faz ela embaixo da terra e depois joga o asfalto, fica bonita, pinta tudo, a pessoa vai saber que foi feito. Se resolve, as pessoas vão lembrar que foi feito. Se fosse para resolver, né? Infelizmente não foi. Não foi. E não está resolvendo. E assim, outra coisa que você falou assim, não está terminando nosso programa, que eu tenho ouvido muito, tem muitos políticos que falam pra gente assim, eu gosto muito de desafios, pegar as coisas e tentar fazer, né? Eu acredito muito que tudo tem solução. Às vezes eu ouço alguns políticos já de renome, não tem jeito não, Friburgo não tem jeito, pode entrar fulano, pode entrar Beltrano, não tem jeito. Aí eu olho para ele e falo assim, está pedindo voto, por quê? Se não tem jeito.
Não, o cara sempre não tem jeito para nada. Então não vem. Por que disponibiliza o seu nome para pedir o voto? Não peça o voto. Vira as costas, vai embora, deixa outro pedir que tem uma proposta para fazer, tentar. Né? Quem sabe consegue. E assim nós estamos vivendo. Nada dá certo. No mundo público nada dá certo. Não dá certo é por causa desse descaso. Né? Então, do início do programa que a gente estava falando, eu volto a insistir que eu acho que é de suma importância. Ao invés da gente debater, discutir políticas no bar, na padaria, dentro do ônibus, aquele que tem vontade de realizar alguma coisa ou que acha que a forma, a melhor forma de se corrigir o país é ter união e começar a trabalhar para o bem comum, você que é de bem, você que não pensa em entrar na política para pegar nada de ninguém, mexer em nada de ninguém, filie-se a um partido político. É a regra natural do jogo para se fazer as transformações que o partido precisa. Né? E para ter voz. E para ter voz. É aquilo que o Gandhi falou lá atrás, se você quer ser a mudança, comece por você. Mas não adianta você querer cobrar do outro a mudança que você quer. Então, se você tem um projeto, tem uma realização, filie-se a um partido político. Ou a gente tem que pensar da segunda, e aí fica um pouco duro. Se a gente não pensar que temos que corrigir pelo bem, nada em organizações humanas não se corrige de outra forma, senão o que está escrito vamos cumprir. Se não está escrito, você vai ver que é triste a gente pensar nisso, mas que o país vai pegar em arma para poder resolver algumas coisas, nós podemos chegar a esse ponto. Mas eu acredito que está um pouco longe de chegar às armas. Mas vai se cansando. Mas se você que é de bem, tem um bom projeto, não procura a forma correta de se implantar, a coisa fica mais difícil. Fica um recado. Né? E outra coisa, nós temos que pensar sempre para o coletivo, nunca para o individual. Assim que a gente vai construindo uma boa política. Né? Não é só olhar para o próprio umbigo. Eu não posso olhar para a minha empresa, eu não posso olhar para o Ricardo, eu tenho que olhar para todas as empresas, para o bairro, para as ruas, para toda a situação. Né? E aí só assim, né, que a gente consegue alcançar alguma coisa. Com certeza. É abrir mão de uma para ganhar mais na frente, né? Verdade. Isso aí. Então a gente se encerra aqui, né? Mais um programa, a gente termina com Ideias em Debate para você, sempre quarta-feira ao vivo aqui na TV Friburgo, reprises aí durante toda a semana, amanhã às 14 horas, sexta-feira às 14 horas, amanhã às 19 horas, e daqui a pouquinho tem um programa aí assim do rádio na TV, que vem logo depois do nosso programa, com o nosso querido Mariozan, fica ligado aí também, que tá bem bacana para você assistir a reprise dele também. E a gente agradece a sua audiência aí do outro lado, agradecendo a produção Zé Manuel, Mariozan, Lucileia, hoje Marcelo aqui com a gente. Mandar um abraço pro Rastrelli, que também tá sempre ligado. Pininha, a filha dela hoje vai estar lá no Bar América fazendo aí uma comidinha lá super especial. Quem puder e estiver pertinho, ainda dá tempo de correr lá e comer um pouquinho. Verdade. E mandar um abraço também pro professor Mota, que dá aula lá no SESC Senat. Tá ministrando cursos, né, pro pessoal de taxista, o pessoal do MOB, fazendo curso do MOB. Caminhoneiros. Que é isso, eu acho que é importante também, né, a atualização dos motoristas, né, dos caminhoneiros, né, transportadores. Então isso é importante. Um abraço para ele e toda a galera do SESC Senat, que já tiveram aqui uma vez, né, o seu Brito. A gente agradece aí a audiência do outro lado. Mais uma vez, Ricardo, obrigado. Nós temos que agradecer mais uma vez a participação do Marquinho Botafogo, do seu Tatá que está nos assistindo, do Russo, Dona Dinéia, do seu Valdeni, do Rosélio lá da Xingu, do seu Frederico, Rafael. Todo mundo. Um abraço para todos aí. Quarta-feira que vem, se Deus quiser, nós vamos estar aqui com mais ideias e mais debates. E falando dessa forma, simples, tranquila, de tal forma que a gente consiga passar para você o que é uma realidade, né? Eu não lembro agora o nome dele, que ele também me encontrou na academia ali no centro e falou que assistiu a gente e que, tipo assim, ele tá aprendendo com o nosso programa. Eu falei assim, poxa, que bacana. Que eu falei assim, então continua assistindo e aprenda mais e traga mais ideias pra gente ensinar e aprender também. E nós temos mais compromisso, aprender também, estudar aqui para poder passar mais um pouquinho para ver isso. Isso é bom. A gente faz a diferença de alguma forma e vocês também aí do outro lado trazendo as ideias pra gente também. Rede social, o vereador Ricardo Figueira, nosso WhatsApp 99887 5651, finalzinho para você, mais um programa. Obrigado pela audiência, até a próxima semana, se Deus quiser, e uma ótima noite. Valeu.